Então, aqui, iniciando o nosso assunto, né, o primeiro assunto aqui do segundo semestre, a gente vai ver o uso de letra para representar números. Ele está aí na página 98 do livro de vocês, viu? Então, aqui nós vamos trabalhar com a representação algébrica desses números, né? Ou seja, a gente vai fazer começando, né? No momento a gente está começando, depois é que a gente vai trabalhar um pouquinho com cálculo em relação a essas letras. No momento, nós vamos ver só como usar essas letras, né, usando elas na representação de números. Claro que não é alguma coisa como algarismo romano, alguma coisa nesse sentido. Não, a gente vai simplesmente, realmente, empregar uma letra que vai substituir um número de acordo com o problema que ela vai apresentar, né, como um quadrado, né, que tem os quatro lados representados pela letra A. Como é que eu posso representar o perímetro desse quadrado que tem os quatro lados representados pela letra A? Então, vocês lembram que perímetro corresponde à soma dos lados, né? Então, eu iria somar A mais A mais A mais A, então eu teria 4A, né? Então, onde eu não teria uma medida determinada por um número no lado desse quadrado, mas teria lá representando uma letra, né? Onde eu somando, né, o perímetro, que seria a soma desses quatro lados, eu teria 4A representando, né, a medida do perímetro desse quadrado, da soma dos lados. Então, aqui, responda as questões no caderno. Então, eu vou usar aqui esse Pense e Responda para a gente entendendo como funciona. Ó. Aqui, se eu quero calcular a área desse quadrado, né, no momento a gente está ainda vendo a questão do número em si, né, ó, nesse primeiro exemplo. Ó, se eu quero calcular a área desse quadrado, então lembra como é a área, né? A área já é diferente do perímetro. O perímetro a gente soma os quatro lados. Se fossem letras, seriam 4A, né? Nesse caso aqui, eu tenho um 3 e um 3 aqui representando os lados, né? Como é um quadrado, esse lado é 3, esse é 3, 3 e 3, né? Então, como é a área? A área é a área de uma figura, né? Quadrangular ou retangular. Como é que a gente localiza a área dessa figura? É multiplicando um lado vezes o outro, né? Então, nesse caso aqui, se esse quadrado tem 3 metros, 3 centímetros, não sei de cada lado, então se eu fizer a área desse quadrado vai ser a multiplicação de 3 vezes 3, ou seja, vai ser esse 3 repetido duas vezes, né? Lembra lá da propriedade de potência. Esse 3 repetido duas vezes é a mesma coisa que eu colocar aqui 3 ao quadrado, né? Ou seja, e 3 ao quadrado seria igual aqui, né? Voltando, né? Seria igual a 9, né? Que não é o caso no momento. A gente não quer a medida exata no momento, a gente quer só a representação, certo? Que dessa mesma forma é o que eu falei para vocês. Eu poderia dizer que o lado desse quadrado aqui, ó, seria representado pela letra A, como eu falei, né? Poderia dizer para você, aqui é um X, esse lado é X, vou botar um X. Esse lado é X e esse lado também é X, né? Como é que eu faria a representação da área, né, desse quadrado onde os dois lados são X? Então é aquela situação, a área é um lado vezes o outro, né? E x vezes x seria a mesma coisa do 3 vezes 3, ficou 3 ao quadrado, ou seja, a área ficaria, como o x é a multiplicação de um lado pelo outro, né? Eu teria o x ao quadrado, né? Aqui no lugar do 3, viu? Então aqui, para representar a área desse retângulo, onde um lado é A e o outro é B, então é fazer A vezes B, né? Então fazendo A vezes B, a representação aqui seria A vezes B é igual, né? O resultado final ficaria AB, né? O retângulo, um lado é 2x e o outro é y, né? Então, para representar a área desse retângulo, eu faria 2x vezes y, né? Que o resultado seria 2xy, né? Basta só juntar, né? 2xy como representação geométrica, né? Representação algébrica do lado desse quadrado, né? A representação que a gente está vendo ali, no caso do uso das letras, né? Então, A vezes B ficaria AB, o 2xy ficaria, o 2x vezes y ficaria 2xy, né? Viu? E aqui o x vezes x, que no caso aqui a gente tinha um 3, eu substituí pelo x, né? Ficaria o x ao quadrado, viu? Das expressões que você escreveu para representar a área das figuras, quais foram escritas usando se, né?
Então aqui, vocês sabem que aqui antes eu apaguei, né? Aqui era 3, eu só usei como exemplo, né? Então, para a gente poder responder as alternativas, vamos voltar aqui o normal. Aqui é um 3 e aqui é um 3, né? Então, usando-se apenas números, então usando números foi a letra A, né? Como está colocado aqui, né? A. Números e letras. Então, onde entrou número junto com letra, ó, né? Ficou aqui 2xy, foi a letra C, né? Então, aqui a letra C foi onde eu tive número junto com letra, né? E onde eu tive apenas letras, ou seja, só A vezes B, foi na letra B aqui, né? Então, uso de números, a letra A, uso de números com letras, a letra C, né? Tem aqui um número junto com uma letra, que ficou aqui no nosso resultado, e só letra vezes letra, a letra B, viu? Apenas letras. Aí vem lá. Observe a expressão a seguir, né? Então, a expressão matemática a seguir. Então, aqui, lembrando, como é que eu resolveria essa expressão, né? Apesar dela não estar sendo resolvida aqui, não é esse o caso aqui no momento, né? Aqui pergunta só qual é a diferença entre elas, certo? Mas aqui, se fosse para mim resolver essa expressão, lembra, o que que eu ia resolver primeiro aqui? Nesse caso aqui, eu resolveria primeiro essa multiplicação, né? Eu não posso fazer 2 mais 3, 5, 5 mais 5, 10 e 10 vezes 4 e dizer que é 40. Eu não posso fazer isso, viu? Pela regrinha, eu resolveria primeiro aqui, né? 4 vezes 5, 20. 20 mais 2, 22. E 22 mais 3, 25, né? Ficaria totalmente diferente do 40, né? Nesse caso aqui, x mais y mais z, eu não posso somar, viu? Aqui eu não teria um resultado. Ficaria realmente x mais y mais z, viu? Porque letras diferentes a gente não pode juntar elas como numa soma, né? Eu posso juntar através de multiplicação, mas somando eu não posso, viu? Aqui é a expressão, né? 3x mais 2y mais 4 eu não poderia somar também, porque são termos diferentes. X é diferente de y, né? E esse 3x, 2y que tem letra também são diferentes do termo sozinho, que é só o 4. Então, os três termos aqui são diferentes um do outro, né? E nesse caso aqui, para resolver, viu? Eu teria que resolver primeiro a potência aqui do parênteses, né? Ou seja, eu resolveria primeiro esse parênteses, depois a divisão, aí por último é que eu vou somar ou subtrair, viu? Então aqui, né? O que diferença você observa entre elas? Espera-se que os alunos observem que as expressões A e D, né? Ou seja, essa e essa, ó, apresentam somente números, como você pode ver, ó, só tem número, que foi o que foi comparado aqui, ó, viu? Que essas que só têm números, elas podem ser resolvidas, e só relembrando aí o caso da expressão, como eu lembrei para vocês, ó, no caso de expressão com números, eu resolvo primeiramente multiplicação, potência ou divisão, para depois poder somar ou subtrair, né? E o caso da letra B e da letra C, o que que acontece? Na letra B eu tenho apenas letras e na letra C eu tenho letras e números, ou seja, números e letras, viu? Então eu tenho letra A e D apresentando só números, letra B apresentando só letras e letra C, números e letras, né? Seria o raciocínio para identificar o que diferencia as expressões aqui uma da outra, viu? Então vamos lá para a página 99. O objeto que representa números desconhecidos por meio de letras, aqui, né, o objeto não, né, o objetivo. O objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicar as operações matemáticas de forma mais simples, né? Tipo aqui, eu estou querendo dizer que esse x ao quadrado indica, né, um número que vai estar ao quadrado, uma potência. Esse 4 junto com o y identifica que eu estou multiplicando 4 vezes o número y aqui, que eu não sei quem é, né? Esse aqui é para representar quando eu não sei quem é esse número. Aqui eu estou dizendo que tem um número ao quadrado, eu não sei quem é esse número, determinei que ele seria uma letra x, né? Quando eu descobri ele, eu substituo dizendo que o x vale tanto e posso resolver a expressão. Aqui é um número multiplicado por y, que eu não sei quem é, né? Então aqui seria 4 vezes y, ou seja, um número desconhecido. Quando eu descobrisse, eu substituiria que y era igual a tanto e substituiria aqui, né? E a fração representa uma divisão, né? Seria um número c desconhecido dividido por 2, ou seja, a metade do número aqui, né? Se fosse 6 por 2, a metade seria 3, e assim sucessivamente, né?
Dessa forma, se A e B representam dois números reais quaisquer, temos que, vamos aqui a outros exemplos, né? A mais B ou B mais A representam a soma de dois números, viu? E A menos B, ou B menos A, se fosse o caso, né, iria representar a diferença entre dois números, né? A multiplicação de A mais B, ou de A vezes B, ou de B vezes A, vai representar também o produto desses dois números, né? E a divisão de A por B é a mesma representação em forma de fração, né? Só que se essa representação for em forma de fração, ou seja, esse não é nem só a forma da fração, a questão da divisão em si, né? Ou seja, esse segundo número aqui, ó, se o A eu estou dividindo por B, esse B pode ser qualquer número. Ele só não pode ser quem? Ele só não pode ser zero, viu? Porque não tem como eu dividir 3 por zero. Esse tipo de divisão aqui, ela não existe, ó, viu? Ou assim, né? Então, tal que você não vê nenhuma fração com zero como denominador, viu? Então, divisão ou fração que representa uma divisão, esse número aqui ele não pode ser igual a zero, ele tem que ser um número diferente de zero, né? Pode ser qualquer número, inclusive o número 1, né? Do 1 em diante eu já posso resolver 3 dividido para 1, que daria 3, né? Então, o zero não divide nenhum número, viu? Ou seja, eu não vou ter números aqui que possam ser divididos por zero. Claro que, ao contrário, existe, viu? Eu posso fazer 0 por 3, que vai dar 0, né? Ou aqui, né? Na forma da fração também, viu? Que vai dar o mesmo 0, né? Ou seja, esse A pode ser 0, né? Mas o B, viu? Ou seja, o divisor não pode ser igual a 0 em uma divisão. Aí vamos lá. Continuando aqui, né? Na geometria, se o A aqui, a letra A, representa a medida dos lados de um quadrado, aquilo que eu falei, né? O exemplo que eu tinha falado, né? Então, o A representa as medidas de um lado de um quadrado. Se eu quiser o perímetro desse quadrado, viu? Se for o perímetro desse quadrado, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar A mais A mais A mais A. Eu vou fazer uma soma aqui. Então, o meu perímetro vai ser igual a mais A mais A, eu vou ter aqui 4A, viu? Né? Ou um A multiplicado por 4, já que a figura tem 4 lados, né? Eu também poderia fazer 4 vezes A para indicar o perímetro desse quadrado, né? Porque é um A aqui representando 4 lados da figura. Então, 4 vezes A, que é o caso da minha multiplicação aqui, né? Ou a área, né? Tá? E quando eu falo em área, é diferente do perímetro. Por quê? Porque a área já é só um lado vezes o outro, né? No perímetro a gente pega os 4 lados. Para determinar a área, a gente só pega 2 lados de uma figura. Então eu teria aqui só o A vezes o A, ó, né? Na multiplicação eu teria A vezes A para determinar a área, né? Então a área dessa figura ficaria A ao quadrado, viu? Que se fosse, quando eu descobrir quem é esse A, se fosse o caso da gente fazer isso, né, de descobrir quem seria esse A, eu dizia que o A era tanto, substituiria aqui, sei lá, o A é 2, ou o A é 4, ou o A é 5, sei lá, se o A fosse 5, aí eu substituiria, iria substituir, né? No lugar do A eu botaria 5, e 5 ao quadrado daria 25, e diria que a área do quadrado seria 25, né? Viu? E aí vai. E se o perímetro aqui também fosse 5, o valor do A, eu somaria 5 mais 5 mais 5 mais 5 e colocaria aqui dizendo que o perímetro é igual a 20, né? Se fosse essa a situação, mas no momento não é, né? No momento a gente está tentando montar, ou seja, a gente vai montar, né? A gente vai tentar fazer isso e vamos aprender a fazer isso, a montar essas expressões usando letras, viu? Então vamos ver aqui, ó, na situação. Fazendo algumas letras da atividade. É o quadrado de um número x. Então, eu já sei que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse número x e vou colocar ele ao quadrado. Ou seja, o que está escrito aqui, eu vou transformar ele nessa representação por letras. Ó. Na letrada segundo, o dobro de um número real adicionado ao dobro de outro número real. Então, o que é o dobro? É duas vezes. Então, eu vou dizer aqui que seria, só um exemplo, né? 2 vezes A adicionado
a 2 vezes b, porque são dois números diferentes, né? Então, o que é o dobro de um número? O dobro é 2. De um número real, vou dizer que esse primeiro número é A. Viu? Adicionado, então mais, está aqui o mais. Ao dobro de novo, que é 2 vezes de novo. A outro número real, eu vou dizer que esse outro número real é o B. Viu? Então, 2 vezes A mais 2 vezes B, né? Então, 2A mais 2B, viu? Então, é assim que a gente vai raciocinar, né? Tentar montar esse raciocínio para resolver a primeira e a segunda questão da nossa atividade, viu? Então, a gente fica aqui, a gente se vê agora na correção da atividade, viu? Depois a gente vai corrigir essa primeira e a segunda questão. Então, dê um joinha lá e se você não for inscrito no canal, se inscreva, viu? Então, até a próxima aula.